Bom, vamos dar continuidade à aula 3 de estrutura de dados. Na parte 1, nós abordamos estrutura, definição de tipos, passagem por referência, né, alocação de memória, e demos alguns exemplos envolvendo o conceito de ponto, né, onde a gente tinha x e y e fazia manipulações nesse ponto. E agora nós vamos dar continuidade vendo o conceito aqui, recapitulando o conceito de função recursiva. Então, uma função recursiva nada mais é do que uma função que chama ela própria para fazer algum procedimento. Geralmente as funções recursivas têm uma lógica semelhante a uma estrutura de repetição, né? Onde nós temos que ter algum controle, né? Nós temos que ter um ponto de parada, uma condição de parada, onde a função encerra, né? Então, é uma função que ela vai iterando ela mesma, ela vai empilhando chamadas dela própria, até chegar a um ponto que ela satisfaz uma condição e ela retorna desempilhando as chamadas que foram feitas, até retornar para a função que originalmente a chamou. Então vamos trabalhar aqui um exemplo bem simples para relembrar esse conceito, que é o conceito que é uma função que encontra um menor valor dentro de um vetor. Então, a função ela vai retornar o menor valor no vetor de inteiros, então ela retorna um inteiro, chama essa função de menor valor, e eu vou receber aqui um vetor de inteiros, portanto int, vou chamar o meu vetor de v, colocar entre colchetes para dizer que é um vetor, e eu vou também receber um tamanho, que é o tamanho do meu vetor. Então vou fazer um teste. Se o tamanho for igual a 1, eu retorno o elemento da posição 0. Que só tem um elemento, eu vou retornar o elemento existente, que no caso é o elemento da posição 0. Se não entrou na posição 1, é porque tem no tamanho 1, é porque tem mais de uma posição. Então eu vou fazer a seguinte interação nesse meu vetor. Vou criar um int m, que vai representar o menor, e vou fazer uma chamada no menor valor, passando o meu vetor na posição seguinte, a partir da posição seguinte. Eu vou passar tamanho menos 1. Com isso, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou iterando no meu vetor, considerando a posição seguinte dele, né? Então eu vou iterando para frente, até que chega um momento que eu chego na última posição, ou que me faz ter o tamanho 1. Quando eu chego na última posição do vetor, o tamanho que eu passo para a minha função vai ser 1. Porque eu vou diminuindo aqui o valor de tamanho. Como eu vou iterando para frente, o meu vetor, o vetor que eu vou passando para as próximas chamadas da função, ele vai ser uma posição menor do que usou o atual, portanto eu vou diminuindo 1 no tamanho aqui. Então eu tenho uma repetição, um empilhamento de chamadas à função menor valor, onde eu vou passando uma posição para frente e vou dizendo que o tamanho da próxima iteração vai ser o tamanho atual menos 1. Então a minha condição de parada é essa daqui. Quando o tamanho do vetor for 1, aí ele vai e retorna o valor da posição 0. E eu tenho uma condição associada aí. Então se o meu elemento da posição 0 for menor do que o menor valor que eu encontrei até agora, eu vou retornar o elemento da posição 0. Caso contrário, eu retorno o valor m. Então, basicamente, a cada iteração,
ele faz um teste, uma comparação. Se o elemento da posição 0, observa que essa posição 0 ela vai mudando, porque a cada chamada à função eu caminho uma posição à frente no meu vetor. E eu faço o teste se o elemento dessa posição 0, que é a posição que vai mudando, é menor do que o menor elemento encontrado até agora. Tá? Caso ele seja menor, eu retorno V0. Caso não seja, eu retorno M. M continua sendo menor até o momento. Vamos compilar aqui. Compilou com sucesso. E aqui vamos criar no main um vetor de 3 posições. E vamos fazer um laço. Portanto, vamos precisar de uma variável i. Vou criar aqui um for, né? I recebe 0, i for menor do que 3, i mais mais. Para ler os valores do vetor, printf, digite o valor para a posição percentual d do vetor. E aqui eu vou ter o valor de i. E vou fazer uma leitura para o meu vetor. Então o vetor é um vetor de inteiros. Eu vou formatar a entrada como inteiro. E vou ler para a posição atual do vetor. Por fim, eu vou criar aqui uma variável chamada menor, que recebe menor valor, passando o meu vetor e passando o tamanho dele, que é 3, no caso. No final, eu vou imprimir que o menor valor no vetor é percentual d e o valor da variável menor. Tem ali um return 0, vamos compilar, compilou com sucesso, vamos executar, vou digitar 1,99 menos 5. Então ele vai me dizer que o menor valor é menos 5. Bom, então essa aula era para relembrar esses conceitos que nós utilizaremos bastante durante a disciplina. E eu vou deixar um exercício lá no SIGA, vocês devem responder e me entregar na primeira semana de aula. Esse exercício vai valer 1 ponto para compor aquela nossa primeira nota. Então, bons estudos, nos vemos na semana do dia 11, presencialmente na UFC.